Melhor que Mbappé, existe um jogador que o Real Madrid descartou e que pode decidir a Copa do Mundo de 2026. Não é exagero. E nos próximos minutos eu vou te provar com números que quase ninguém tá vendo. Em uma temporada inteira, ele recebeu exatos 22 minutos. 11 na La Liga, 11 na Champions. 22 minutos para um atacante que, um ano antes, tinha a melhor média de gols por minuto de todo o elenco do Real Madrid. Melhor que Vinícius Júnior. Um gol a cada 86 minutos. Guarde esse número, porque ele vai voltar. O que o Madrid fez com Endrick pode ter sido uma das decisões mais injustas da década. Mas aqui está a parte que ninguém te contou. Essa injustiça pode ter sido a melhor coisa que já aconteceu na carreira dele. Porque o garoto que saiu de Madrid humilhado, voltou como o atacante mais subestimado do planeta. E hoje você vai entender por quê. Quando essa Copa acabar, muita gente vai fingir que sempre acreditou nele. Mas antes, eu preciso te mostrar de onde essa história começa. Porque ela não começa na Espanha. Ela começa com uma promessa feita a um país inteiro. O Brasil não produz jogadores de futebol. O Brasil produz mitos. Pelé ganhou uma Copa do Mundo aos 17 anos. 17. Em 1958, um adolescente carregou uma nação nas costas e nunca mais soltou. 3 Copas. 58, 62, 70. Um recorde que ninguém tocou até hoje. Depois vieram Garrincha, a alegria do povo. Ronaldo Fenômeno, que reescreveu o que significava ser um camisa 9. Ronaldinho, que fez o futebol parecer mágica de rua em estádios de 90 mil pessoas. E Neymar, o último grande herdeiro. Mas aqui está o problema. Desde 2002 essa camisa virou uma maldição. Robinho era o novo Pelé. Não foi. Adriano era o imperador. O trono ficou vazio. Até Neymar, com todo o seu talento absurdo, nunca levantou a única taça que importa de verdade para um brasileiro. São 24 anos. 24 anos sem um título mundial. A maior seca da história do país do futebol. E é exatamente nesse cenário que o garoto de Taguatinga, criado na base do Palmeiras, marcou seu primeiro gol profissional antes de fazer 17 anos. E foi vendido para o maior clube do mundo antes de poder dirigir. O mundo inteiro disse, é ele, é o próximo. E aí o Real Madrid fez algo que ninguém esperava. Esqueceu que ele existia. Para entender o tamanho desse erro, a gente precisa voltar para a temporada 2024 a 25. Porque os números daquela temporada contam uma história completamente diferente da que te venderam. Temporada 2024 a 25. Endrick tem 18 anos. Está num vestiário com Mbappé, Vinícius, Rodrigo, Bellingham. A expectativa? Que ele assista, que aprenda, que espere a vez dele. Só que Endrick não esperou. Cada vez que entrava, quase sempre nos minutos finais, quase sempre com o jogo já decidido, ele marcava. Gol na Champions, gol na Copa do Rei, gol saindo do banco quando ninguém mais estava prestando atenção. E no fim da temporada, a estatística que deveria ter mudado tudo. Um gol a cada 86 minutos. A melhor, proporção do elenco inteiro. Eu repito, num time com Kylian Mbappé, o atacante mais eficiente em minutos jogados era um garoto brasileiro de 18 anos. Qualquer lógica do futebol diz que a temporada seguinte seria a explosão dele. Mais minutos, mais confiança, mais gols. Aconteceu o oposto. Temporada 2025 a 26. 11 minutos na La Liga, 11 minutos na Champions. 22 minutos no total. Menos tempo do que você vai levar assistindo este vídeo até o final. Torcedores do próprio Madrid chamaram de uma das decisões mais incompreensíveis dos últimos anos. Um talento geracional comprado por dezenas de milhões, apodrecendo no banco. E é aqui que entra o momento que define carreiras. O momento em que um jogador escolhe entre o conforto e a grandeza. Carlo Ancelotti, agora no comando da seleção brasileira, foi direto com ele. A mensagem era simples e brutal. Sem jogar regularmente não existe Copa do Mundo. A porta da seleção dependia de uma única coisa: minutos em campo. Muitos. Jogadores na posição dele teriam ficado. O salário do Real Madrid, o status, a camisa, a vida em Madrid. Ficar no banco do maior clube do mundo ainda é o maior clube do mundo. Endrick fez o contrário. Engoliu o ego, fez as malas e aceitou recomeçar do zero na França. E o que aconteceu em Lyon? Ninguém estava preparado. Quando Endrick chegou ao Olympique Lyonnais, a expectativa era modesta. Um empréstimo para pegar ritmo, recuperar a confiança. No máximo, alguns gols contra times médios. O que ele entregou foi outra coisa. 8 gols e 8 assistências em 21 partidas. 16 participações diretas em gol em 21 jogos. Faça a conta. É praticamente um gol ou assistência por partida. Na quinta maior liga da Europa. Aos 19 anos. Vindo de uma temporada inteira sem jogar. E teve um jogo específico que fez a Europa inteira levantar a sobrancelha. Endrick marcou numa vitória contra os atuais bicampeões europeus. Não foi gol de consolação. Não foi pênalti no fim. Foi gol que decidiu o jogo grande. Mas presta atenção, porque os números nem são a parte mais importante dessa história. A parte mais importante é o jogador que voltou da França. Porque o Endrick que saiu de Madrid era um finalizador, um matador de área. Perigosíssimo, mas previsível. O Endrick que saiu de Lyon é outro animal. Ele aprendeu a flutuar como um camisa 10, recebendo entre as linhas e criando o jogo. Aprendeu a cair pelas pontas e atacar o espaço por trás dos laterais.
As 8 assistências provam. Visão de jogo dele deu um salto que ninguém previu. E o mais assustador, ele fez tudo isso sem perder o instinto assassino dentro da área. Aquele faro de gol que fazia ele marcar a cada 86 minutos em Madrid continua intacto. Em uma temporada, Endrick deixou de ser uma promessa de centroavante e virou um atacante completo. O tipo de jogador que todo técnico de seleção sonha em ter numa Copa. Alguém que resolve de 3 formas diferentes. E enquanto isso acontecia na França, participações em gol nos últimos 3 jogos dele pela seleção brasileira. Toda saindo do banco. O cara entra e muda jogo. Toda santa vez. Então a pergunta óbvia é, se os números são esses, por que ninguém tá falando dele? A resposta diz muito sobre como o futebol moderno funciona. E ela começa com 3 nomes. Lamine Yamal, Nico Paz, Désiré Doué. Esses são os nomes que dominam as capas, os debates, as listas de craques da Copa. E olha, merecidamente, são jogadores extraordinários. Mas existe um padrão na imprensa esportiva. Quem está nos maiores clubes recebe os maiores holofotes. Yamal joga no Barcelona. A narrativa se constrói sozinha. Endrick fracassou no Real Madrid e foi rebaixado para a França. Essa é a história preguiçosa. A história que cabe num tweet. A história verdadeira, a dos 22 minutos, do gol a cada 86 minutos, dos 16 gols e assistências em Lyon, exige que você olhe os números. E quase ninguém olha. Mas sabe quem olha números? Sabe quem não liga? Pra narrativa de imprensa, Carlo Ancelotti. O mesmo técnico que mandou ele sair de Madrid para jogar, agora vê um atacante completo, em forma, decisivo e com uma fome que jogador titular de clube gigante simplesmente não tem. E tem o último fator, talvez o mais raro de todos no futebol moderno: humildade. Quando mandaram Endrick sair do maior clube do mundo, ele não fez birra, não vazou insatisfação para a imprensa, não culpou o técnico. Ele ouviu, aceitou e foi trabalhar. Robinho não fez isso, Adriano não conseguiu fazer isso. E essa diferença de mentalidade pode ser exatamente o que separa mais uma promessa quebrada de uma lenda. Então vamos juntar todas as peças, porque quando você coloca tudo lado a lado, o quadro fica óbvio. 1. Eficiência de elite comprovada no nível mais alto. Melhor média de gols por minuto do elenco do Real Madrid. 2. Evolução tática real, de finalizador puro para atacante completo, com criação, drible e jogo pelos lados. 3. Momento. Participações em gol em 3 jogos seguidos pela seleção, chegando à Copa no auge da forma. 4. Mentalidade. A maturidade de sacrificar status por minutos, algo que craques com o dobro da idade dele não fazem. E 5. Talvez o mais importante. Ele chega sem pressão. Toda a expectativa do mundo está em Yamal, em Doué, em Neymar fazendo sua despedida. Endrick pode jogar livre. E jogador brasileiro jogando livre é a coisa mais perigosa do futebol. Lembra do número que eu pedi para você guardar lá no começo? 1 gol a cada 86 minutos. Numa Copa do Mundo, jogos são decididos em janelas de 20, 30 minutos. Prorrogações, entradas no segundo tempo contra defesas cansadas. É exatamente o cenário onde Endrick sempre foi mais letal. Pouco tempo, máximo impacto. Ancelotti tem na mão uma arma que nenhuma outra seleção tem. Um jogador que pode começar no banco sem reclamar e definir uma final. O Brasil espera há 24 anos. Pelé entregou aos 17. Ronaldo redimiu uma geração em 2002. E desde então, todo herdeiro quebrou sob o peso dessa camisa amarela. Endrick já quebrou uma vez. Foi descartado, esquecido, ridicularizado e voltou mais forte. Talvez seja exatamente isso que os outros herdeiros nunca tiveram. Ele já conheceu o fundo do poço antes dos 20 anos e saiu de lá sozinho. Quando essa Copa acabar, uma de duas coisas vai acontecer. Ou Endrick será mais uma nota de rodapé na lista de promessas brasileiras, ou o mundo inteiro vai se perguntar como foi possível ignorar um jogador com esses números por tanto tempo. Não sei em qual das duas eu apostaria. E você? Endrick vai ser a surpresa da Copa de 2026 ou eu estou viajando? Deixa nos comentários, eu leio todos. Se esse vídeo te mostrou algo que você não sabia, deixa o like e se inscreve, porque a próxima análise já está pronta. O jogador europeu que pode destruir o sonho do Brasil nessa Copa. Te vejo lá.